Olá, boa tarde, professor Edmundo. Boa tarde, grande amigo Delman. Como estão as coisas por Campina Grande, Paraíba? Paz, hoje o dia está quente, embora a gente tenha vindo de vários dias bastante frios. Mas hoje o dia está quente, o sol já se põe, mas foi um sol firme durante todo o dia, de maneira tal que, em matéria climática, estamos bem servidos. E Ótimo. aí, como é que você Saudade está desse em bom Aracaju? tempo daí. E você, como é que está em Aracaju? Aracaju está variando aqui um pouco, né? Tá, um momento chove, vem aquele sol bonito, mas é um clima bastante agradável. A cidade bastante receptiva, é um lugar Bom muito ser bom de isso. morar. Está É, sentindo disso, falta da sua visita novamente. disso eu sou testemunha. Pessoal, excelente, É, perfeito. excelente. Eu vou aproveitar esses minutos que as pessoas estão chegando para que a gente possa fazer uma breve apresentação do professor Edmundo. Perfeito. Eu, eu conheço o professor Edmundo Gaudêncio desde 1996, né? Faz um grande tempo, e aí é nosso grande amigo desde lá. O professor Edmundo Gaudêncio é sempre conhecido como um professor e que eu costumo lembrar da expressão de Ariano Suassuna como sendo a aula espetáculo, porque todas as aulas dele é repleta, não tendo cadeira, todos iam para o chão. Ainda bem que eu usava a minha cadeira, não corria risco de perder o meu lugar, né? Aham, E lá a gente assistia, exato. desfrutava das aulas dele. Todos tinham o desejo de também ser orientado por ele. E era difícil a gente conseguir uma vaga para poder receber a orientação dele, todos interessados. Cada evento que ele participa é casa cheia, e é essa figura de psiquiatra, sociólogo, grande intelectual, que está sempre acessível. Eram inúmeras as vezes as quais a gente via o doutor Edmundo parando no corredor da universidade para dar orientação, para dar consulta, podemos dizer assim, também de pé, para nos ensinar determinados caminhos que a gente deveria percorrer. A única queixa que os alunos tinham era na hora de imprimir o currículo do doutor Edmundo, porque a gente tinha que gastar muito com xerox para poder fazer parte aí do processo junto com ele. Eu tive a grande oportunidade de também ser estagiário dele num posto de saúde durante um semestre. Ele me cedeu isso com muita gentileza, foi um pedido direto a ele, não foi necessário a universidade intervir. E lá aprendi bastante sobre a psiquiatria, sobre a psique e sobre toda essa relação humana que ele traz bastante aí para a gente. O doutor Edmundo é de Campina Grande, também é esposo de uma pessoa que eu admiro bastante. Eu era ansioso para ser aluno dela na Universidade Estadual da Paraíba, que é a Messia Gaudêncio, mas eu tive pela professora, mas eu acabei de mestrado também na UFPB. Pessoa essa que tem um carinho enorme, então é uma família que a gente tem muita saudade e a gente já colocou aí na lista de convite deles aí, porque é muitos convites que eles recebem, para que assim que passar tudo isso ele possa estar junto conosco aqui e toda a sua família. O Doutor Edmundo também está tendo um projeto bastante interessante, que enquanto as pessoas estão chegando, eu quero também pedir a Doutor Edmundo que faça uma apresentação desse projeto, que é o projeto Quarentena com Afeto, e a partir daí, o professor pode ficar bastante à vontade para exatamente estar trazendo a nossa temática de hoje, que se refere ao idoso e as consequências psíquicas desse distanciamento socioafetivo. Muito boa tarde e fique à vontade. Sinta-se em casa. Boa tarde, mais uma vez, Delman. Boa tarde a todos os internautas. E eu vou, na verdade, começar fazendo uma inconfidência. Ao tempo em que Delman Barbosa Moitinho foi meu aluno, ele idealizou a realização de um evento que coincidia exatamente com o Dia dos Namorados. E era um evento que, em função da capacidade de mobilização que ele apresenta, era literalmente casa cheia, porque era sempre uma palestra proferida por mim relativa a questões amorosas. Conceito de amor, a história do amor no Ocidente, em que consiste a história do enamoramento, e isso era casa cheia. Até hoje, eu ainda guardo com muito carinho os certificados que ele cuidadosamente elaborou e imprimiu e com os quais ele me presenteou. De fato, nós temos um projeto esse que foi inaugurado, digamos assim,
quando, por volta do quarto dia, após declarada a necessidade de isolamento social, que foi a criação da conta no Instagram Quarentena com Afeto, e que era uma conta que tinha por objetivo prestar serviços à comunidade, sobretudo na área psicológica, psicanalítica e psiquiátrica, levando-se em consideração exatamente os quadros de ansiedade e depressão, ora decorrentes da própria Covid-19, do próprio receio de adoecimento, ora sintomas ou reações emocionais essas que, por sua vez, derivavam do próprio isolamento social que foi proposto como prática sanitária. E, diante da minha ideia, 3 acadêmicos do curso de medicina acorreram e abraçaram a proposta, e foram eles que, mais especificamente, criaram a conta, levando-se em consideração a minha condição de absoluto analfabeto digital. Então, a conta, intitulada A Quarentena com Afeto, é mantida, conservada e foi estruturada por Natália Tettemann, Tamires Granja e Arthur Machado, que são especificamente os 3 acadêmicos de medicina que tornaram possível a concretização dessa ideia e que até hoje tornam possível a sua manutenção nas redes sociais. Este é um projeto que, inclusive, foi encaminhado sob a forma de projeto de extensão junto à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Campina Grande e que foi, então, agraciado com uma bolsa, né, de extensão, possivelmente levando-se em consideração os serviços que, ao longo desses 4 e poucos meses, nós temos efetivado junto à comunidade de uma forma geral. Lá estão postados textos, em geral, de incentivo à esperança, textos informativos sobre o que seja ansiedade, textos referentes a como prevenir-se a ansiedade e a depressão nesses tempos tão absolutamente tristes pelos quais nós passamos, contando ainda a página com uma seção especial voltada especificamente para os pets, né, para os bichos de estimação, que durante a quarentena, durante o isolamento, tem suscitado consultas específicas, digamos, sobre os seus comportamentos, contando ainda a página com psicólogos supervisores e com psicólogos voluntários que aderiram, então, à nossa proposta, à nossa causa, à nossa ideia, e que têm dado um serviço primoroso, um serviço, em todos os sentidos, absolutamente elogiável. Então, em linhas gerais, este é o projeto. Eu reclamaria apenas, tão somente, deste doutor que você está utilizando como forma de tratamento e que eu acho que seria perfeitamente dispensável, levando-se em consideração a longa amizade que nós nutrimos e porque, no final das contas, esses títulos, essas honrarias, nós não as levamos para o outro mundo, onde quer que o situemos. Quer no purgatório, no inferno, no paraíso, em si lá chegando, ninguém é doutor, ninguém é pós-doutor, ninguém é mestre em absolutamente nada. Então, por favor, tanto você quanto os nossos internautas, caso possível, dirijam-se a mim através do nome que, no final das contas, eu recebi desde batismo e que até hoje continuo usando, que é Edmundo, professor Edmundo, conforme o desejo de cada um. Perfeito. Feito as devidas apresentações aí acerca do projeto, acerca da figura do professor Edmundo. O professor Edmundo é professor aposentado da Universidade Estadual da Paraíba e ainda continua lecionando na Universidade Federal de Campina Grande. Professor Edmundo, o nosso tema de hoje é o idoso e as consequências psíquicas desse distanciamento socioafetivo. Certo. O que o senhor pode nos apresentar como forma introdutória acerca do idoso, acerca da velhice, acerca de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento? Fique à vontade. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de, em sabendo que a live é mais especificamente voltada para pessoas ditas idosas, gostaria de me confraternizar, então, com a maioria suposta dos nossos internautas, uma vez que, possuindo 66 anos, eu já me encontro naquilo que se configurou ao início da pandemia como sendo população de risco. Verificou-se posteriormente que esse risco não é apenas, tão somente atinente a pessoas de mais de 60 anos, pelo contrário.
bebês já foram vítimas, crianças já foram vitimizadas, adolescentes, adultos rígidos, de maneira tal que essa denominação de grupo de risco, de certa forma, como que perdeu parte do seu sentido. Aproveito, inclusive, esse momento inicial para solicitar desculpas aos internautas em virtude de que os sons habituais da casa vazam, e aqui em casa nós temos 5 cachorros, e esta é a hora em que os transeuntes mais frequentemente passam diante de minha porta, e daí essa celeuma provocada por esses latidos que com certeza serão escutados em diversos momentos. Mas feita então essa brevíssima observação, o que é que nós teríamos a dizer acerca da velhice? Em primeiro lugar, necessário se faz que nós entendamos que, tal como a natureza assim dispôs, de fato, do ponto de vista natural, não existe essa divisão que nós aplicamos ao mundo da clínica, que nós aplicamos a uma vida intelectualizada, divisão essa que termina por fazer com que a vida humana seja, então, fracionada, seccionada em infância, puberdade, adolescência, maturidade e velhice. De fato, na natureza, as coisas não transcorrem dessa forma. Ou seja, as coisas dão-se de maneira absolutamente encadeada, o que significa, então, dizer que é de dentro da infância que brota a puberdade, é da puberdade que sai a adolescência, é do interior da adolescência que se manifesta aquilo que nós chamamos, então, de maturidade ou vida adulta, e vida adulta é essa que termina por brotar ou produzir aquilo que a gente chama de velhice. Nesse sentido, então, muito frequentemente, em cada um desses períodos do nosso ciclo vital, nós trazemos elementos que, na verdade, pertencem a ciclos anteriores. E ainda bem que isso, de fato, é possível, porque é extremamente triste um adulto ou um idoso que, por exemplo, tenha perdido a criança, que ainda, com certeza, existe dentro dele. Então, é necessário que a gente entenda que a velhice não é um período, a velhice é apenas, tão somente, a culminância de todo um ciclo vital, uma vez que tudo aquilo que vive há que nascer, e tudo aquilo que, em vivendo, envelhecendo, tende, evidentemente, a desaparecer, a fenecer, a morrer. Mas, para além desse elemento, que, no final das contas, é também um elemento cultural, qual seja, perceber-se a velhice como situada dentro do ciclo vital, existem outros fatores culturais que eu acredito seriam extremamente interessantes analisar, como, por exemplo, a discriminação, melhor dizendo, que se faz em relação ao velho e à velhice. Isso é uma manifestação tipicamente cultural. Essa discriminação não se dá, literalmente, no mundo inteiro, existindo países nos quais as pessoas idosas são exatamente aquelas que mais respeito despertam do ponto de vista da sociedade. Porque o que é o idoso, senão um grande repositário, né? Um grande vigilante, né? De vivências, de memórias, de tradições. Se nós tomamos, então, por exemplo, a forma como o velho é percebido no Japão ou na Coreia do Sul, a gente verifica que lá o velho, antes de tudo, é reverenciado, o velho é respeitado, exata e especificamente por conta disso. Ele, na sua velhice, assinala para a ideia de sabedoria. Infelizmente, aqui, sobretudo no terceiro mundo, os velhos quase sempre são vistos de maneira discriminatória por conta do fato de que a velhice assinala para a possibilidade de uma diminuição da força de trabalho. E se nós, no terceiro mundo, sobretudo, vemos nas pessoas não o que as pessoas são, mas a sua capacidade de produção e de consumo, evidentemente que, apreendendo-se a pessoa a partir dessa via, claro que o velho termina por ser visto como investido de um certo preconceito. E de um preconceito que, quando agora da pandemia, terminou por, de certa forma, fortalecer-se diante daquela ideia de que, sendo frágil o velho, ele havia que ser protegido, velho esse que, no final das contas, muitas vezes, em função da necessidade de proteção, terminou sendo visto por algumas pessoas quase como que um estorvo, ou como uma preocupação a mais para os filhos jovens, que devem, então, cuidar dos seus idosos. No tocante a esses dois fatores, no tocante a esses dois tópicos discutidos,
há ainda necessidade de apresentarmos um terceiro. Em geral, nós dizemos a ansiedade, dizemos a depressão, dizemos o confinamento ou o isolamento social, esquecidos que, de fato, as pessoas são singulares. Cada pessoa é absolutamente singular. E é em virtude dessa singularidade que nos assiste, que nos caracteriza, que eu deveria melhormente falar na ansiedade de Maria, a ansiedade de seu José, a ansiedade de Dona Cora. Isso porque a ansiedade de cada um dos três será extremamente diversa em virtude de que essa singularidade que nós apresentamos é construída à luz da história de cada pessoa. E será, então, a história de cada pessoa que modelará o comportamento dela. Que uma, em virtude da singularidade, não se sinta ansiosa, enquanto uma ou outra apresenta uma ansiedade extremamente grave. Uma terceira não apresentará, por conta de suas características de singularidade, a sua especificidade, a sua pessoa enquanto tal única no universo, não apresenta depressão, e uma outra possa vir a apresentá-la. E, como última observação, é necessário que a gente entenda que a psiquiatria, a psicopatologia, trabalha na perspectiva de que nem sempre determinadas vivências, ou seja, nem sempre determinadas emoções, são patológicas. Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas dizendo: eu preciso tratar da minha ansiedade, porque eu estou muito ansioso. Essa ansiedade, possivelmente, não é uma ansiedade que necessita de tratamento. Porque, de fato, uma ansiedade somente deve ser tratada quando ela se configura como sintoma. E um sintoma é apenas um achado clínico, é apenas uma determinada ocorrência em meio a vários outros sintomas. Uma doença, um transtorno não pode ser caracterizado a partir de uma única vivência sintomática. As ansiedades com as quais eu tenho me deparado são, na verdade, ansiedades reativas. Elas ocorrem como reação. E reação nada mais é do que um enfrentamento que determinada pessoa faz, em geral, a um determinado objeto real e concreto. Ora, se do lado de fora de nossas casas existe uma doença extremamente grave, extremamente contagiosa, aquele que não manifesta medo de contágio e medo de contagiar outras pessoas queridas, ele das duas uma. Ou ele é, de fato, um portador grave de retardo mental, ou ele é um irresponsável. Não quero com isso aqui qualificar o comportamento de absolutamente ninguém. Mas uma pessoa que, diante do medo, no lugar de buscar fugir, evadir-se, protegendo-se, é um sujeito que, de fato, está a ostentar uma coragem, que coragem, de fato, não é, porque se trataria muito mais de irresponsabilidade. Professor, o senhor coloca uma questão que é muito importante acerca da questão da cultura, como é que nós vemos o idoso. Qual é a sua perspectiva em relação a essa cultura quando se refere à mentalidade? Será que um dia a gente pode mudar essa mentalidade diante do idoso? Bem, é preciso que, antes de tudo, a gente saiba que o ser humano, por excelência, é o animal investido da melhor capacidade adaptativa do mundo. Quando a gente usa a palavra adaptação, a gente quer se referir de uma outra forma àquilo que a gente chama de inteligência. Inteligente é o sujeito que consegue se adaptar da melhor forma possível às condições materiais, reais, concretas, objetivas, dentro das quais ele se encontra. O ser humano é, por excelência, um animal adaptativo. E não resta dúvida que, nos processos de adaptação, o fator mais importante chama-se educação. Existe, infelizmente, entre nós uma ausência quase que total quanto à necessária educação, por exemplo, para a morte, mas também uma educação para a velhice e para a convivência com a pessoa idosa. Mas é perfeitamente possível que isso mude, sobretudo em decorrência de um fator diretamente ligado ao isolamento social. Nós escutamos as pessoas nas redes sociais referirem, dizerem: "Ah, que saudade que eu tenho no presente momento de dar um abraço em minha mãe, de abraçar meu pai, de abraçar meus irmãos." Geralmente a gente somente valoriza uma determinada coisa, somente valorizamos um determinado objeto, quando aquela coisa, aquele objeto esteve na iminência de ser perdido ou perdida, ou quando de fato ele foi perdido em caráter definitivo. Quando aí, de fato, é infelizmente impossível, lastimando-o, recuperá-lo.
Então, é bem possível que esse isolamento socioafetivo pelo qual, sobretudo, as pessoas idosas estão passando, desperte com mais intensidade algo chamado saudade. E saudade nada mais é do que essa presentificação de uma determinada ausência que nos comove e que nos traz, literalmente, a sensação de incompletude. Eu diria que, em grande medida, as pessoas que lastimam a impossibilidade do abraço padecem, estão sofrendo disso que nada mais é do que a tomada de consciência acerca da incompletude. Nós não somos completos, nós necessitamos obrigatoriamente do outro a fim de tentarmos nos completar. Então é possível que isso de fato mude, mas ainda assim, muito relativo à educação precisaria ser feito. E sobretudo no que diz respeito à abordagem da pessoa idosa nos grandes centros urbanos. Porque no meio rural ainda existe a ideia de que o ancião é aquele sujeito que sabe se a próxima invernada será boa ou não, em virtude de experiência própria. Ainda é aquele sujeito que, no final das contas, conhece melhor do que ninguém o tempo de plantar e o tempo de colher. É uma pessoa, então, que, do ponto de vista da comunidade rural, local, é, em geral, mais respeitada do que a pessoa do idoso quando colocada nos centros urbanos. E, nesse sentido, muito possivelmente, nós teríamos, enquanto cidadãos urbanos, que aprender com a cidadania tal como praticada no campo da vida rural. Mas é possível, sim, que mudemos. E como o ser humano muda, é também possível que nós mudemos para pior. Não torço exatamente por isso. Mas essas mudanças, evidentemente, tanto se podem dar num quanto no outro sentido. Torcendo, então, pelo melhor, digamos, é possível que, sobretudo, a juventude e a maturidade mudem, até porque necessário se faz que, entendendo-se a vida humana a partir da ideia de ciclo vital, a criança possa entender que um dia ela será velha, que o adolescente entenda que um dia envelhecerá, e que o sujeito investido de maturidade caminha, evidentemente, para o que nós chamamos de senescência ou velhice. Professor, mediante tudo que está sendo vivido, como que a pessoa que convive com um idoso possa exatamente nortear aquilo que seria uma ansiedade, aquilo que seria uma tristeza de uma ordem da natureza, da ordem até mesmo da defesa psíquica, e quando isso passaria a ser patológico? Certo. Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração a ideia de quadro clínico. Para quem não é da área médica, para quem não é da área clínica, o que é que nós chamamos de quadro clínico? Quadro clínico é o que, numa determinada situação relativa à medicina, à fisioterapia, à psicologia, à enfermagem, à odontologia, designa a existência de uma determinada doença. Então, por exemplo, um sujeito que tem apenas tão somente cefaleia, ou seja, dor de cabeça, ele não pode configurar a parte da dor de cabeça que ele tem como estando doente. Quando muito, ele tem uma dor de cabeça. Por outro lado, se esse sujeito tem dor de cabeça, dores musculares, elevação da temperatura corporal, dores musculares e uma sensação de cansaço, de fadiga muito intenso, nós aí temos, de fato, um quadro clínico que, de perto, inclusive, lembraria os sintomas típicos da Covid-19. Do mesmo modo, em relação ao sofrimento psicológico, ao sofrimento psíquico. Um sujeito que tem apenas, tão somente, ansiedade, ele apenas e tão somente vivencia uma emoção que é, inclusive, necessária, imprescindível ao ser humano para que ele continue sobrevivendo. Isso se levarmos em consideração a ideia de que existe uma ansiedade chamada de ansiedade adaptativa. Uma ansiedade que objetiva a adaptação. Todas as vezes em que uma pessoa começa um trabalho, uma atividade nova, para a qual ele ainda não se encontra experimentado pela própria profissão, ele é tomado nos primeiros dias por uma ansiedade muito intensa. Será que eu estou fazendo corretamente? Será que eu vou acertar fazer o que me encomendaram que fizesse? E isso nós chamamos então de ansiedade adaptativa. Nós vivemos, no presente momento, em grande medida, uma ansiedade adaptativa.
com relação, por exemplo, à necessidade de nos adaptarmos a novos hábitos de higiene, por exemplo, tal como, por exemplo, ter que literalmente lavar todas as compras antes de consumi-las ou expor ao sol determinados produtos que tenham sido adquiridos. Então, essa ansiedade é uma ansiedade absolutamente normal. Quando, porém, essa ansiedade se soma à insônia, há uma dificuldade muito grande de manter a atenção naquela atividade que esteja sendo realizada. Somando-se esses elementos, a depressão, crise de choro, diminuição do apetite, aí nós estamos diante de um quadro clínico que mereceria um exame mais detalhado, uma atenção mais aprofundada, que, em geral, do ponto de vista domiciliar, começa exatamente pela pergunta: você está sentindo alguma coisa? Porque eu tenho percebido que o seu comportamento tem mudado. De que forma é que eu posso ajudá-lo? Muitas vezes, quando nós oferecemos esse tipo de ajuda, nós contamos já de imediato com a rejeição do outro. Eu costumo dizer que necessário se faz nessas ocasiões que a gente lance mão da metáfora da janela aberta. Se a pessoa a ser ajudada nos fecha a porta, que nós abramos o mais rapidamente possível a janela, dizendo-lhe: bem, do meu ponto de vista, você precisaria de ajuda. Mas se você disse que não, tudo bem, eu não insistirei. Mas caso você necessite de alguma ajuda, eu me sentiria muito feliz se você me procurasse. Isso é deixar a janela aberta. No dia que o sujeito, de fato, se encontrar em pior condição emocional ou se sentir suficientemente mais aberto, com certeza ele vai procurá-lo e a conversa, com certeza, será extremamente proveitosa. Então, a ansiedade somente se configura como algo a ser clinicamente abordado, quer seja pelo psicólogo, quer seja pelo psiquiatra através de medicamento, quando ela não é uma ansiedade isolada, mas uma ansiedade no meio de outros sintomas. Sintomas, alguns desses que nós configuramos como sintomas ditos neurovegetativos, que é aquela ansiedade acompanhada de mãos frias e transpirantes, de uma respiração assemelhada a um processo de sufocação, que nós chamamos de respiração suspirosa, e que são apenas, tão somente, manifestações que acompanham a ansiedade normal, digamos, naquilo que ela é e tal como ela se manifesta. Vivendo dentro desse contexto, alguém que convive com um idoso, o que ele precisaria prestar mais atenção nessa convivência cotidiana? O que ele necessitaria seria colocar-se a meio termo entre a situação que nós vivenciávamos antes e a situação que nós vivenciamos hoje. O que é que nós vivenciávamos antes do distanciamento socioafetivo? Nós vivenciávamos, na verdade, em relação ao núcleo familiar, alguma coisa da ordem do cada um por si. As pessoas saíam de casa para trabalhar, quem em casa permanecia, geralmente permanecia sozinho ou sozinha, e essas pessoas somente se encontravam de forma extremamente rápida à hora das refeições, de maneira tal que, de certa forma, ninguém prestava atenção a ninguém. Hoje, em virtude do confinamento social e do afastamento, do distanciamento socioafetivo, né, o que é que termina por se verificar? É que naquelas famílias onde o isolamento social foi integral, as pessoas literalmente esbarram uma nas outras o tempo inteiro. Isso gerando, na verdade, uma superatenção que é prestada por uma pessoa em relação às demais. É como se, utilizando-nos da figura popular, nós saltamos do 8 para o 80. E eu diria que nenhum desses extremos é, de fato, a melhor medida. Eu diria que necessário se faz, sobretudo para quem convive com o idoso, que perceba o comportamento do idoso, que observe os seus hábitos de sono, por exemplo, e os seus padrões alimentares, que funcionam realmente como dois excelentes termômetros. Aquele idoso que ou está dormindo menos, ou que está dormindo demais, ou que está comendo de forma excessiva quando comparado aos seus hábitos alimentares anteriores, ou que está manifestando um quadro de anorexia, é possível que essa pessoa, de fato, por trás dessa diminuição do apetite, ou anorexia, por trás dessa insônia ou dessa hipersonia, que seria dormir excessivamente, esteja, na verdade, vivenciando um quadro ansioso ou um quadro depressivo, que precisaria, então, ser identificado
para que as medidas adequadas fossem tomadas, né? Então, na convivência com o idoso, fundamental isso. E, evidentemente, sobretudo também fundamental que o próprio idoso, que a própria idosa, possam fazer-se essas avaliações, não de uma forma obsessiva, o tempo inteiro perguntando-se como é que ele estou, mas, pelo menos à noite, antes de dormir, fizesse aquele pequeno balanço que os gregos e os romanos sugeriam, como é que foi o meu dia hoje? Qual foi a qualidade do meu dia? Qual foi a qualidade dos meus relacionamentos? Quais foram os problemas pelos quais eu passei e quais foram os problemas que eu consegui evitar ou resolver? Eu acho que isso funcionaria como um excelente termômetro. A observação para quem cuida e a autoobservação de cada uma dessas pessoas, seja essa pessoa idosa ou não, porque nós necessitamos o tempo inteiro estar a fazer essa avaliação. Repito, não de forma compulsiva, não transformando isso quase que na única preocupação da vida, mas fazendo esse autoexame, essa autoavaliação, pelo menos uma vez ao dia ou uma vez a cada 2 dias e assim por diante. Professor, eu sei que o senhor é bastante simpático à questão do natural. Isso me faz abrir um parêntese aí. Qual sugestão? Eu conheço aí, por ter sido seu aluno, por acompanhar até a sua prática clínica, mas para os nossos internautas, quais seriam as sugestões de chás, por exemplo, que eles poderiam utilizar de forma natural e que poderia auxiliar bastante nesse processo? Perfeito. Veja, quando nós trabalhamos com psiquiatria, nós trabalhamos obedecendo a determinados princípios ou preceitos técnicos, entre os quais se coloca o guideline. O que seria, de forma rápida, esse guideline? Nós podemos imaginar essa linha guia como sendo uma linha horizontal, em que, em um extremo, são colocadas aquelas medidas que devem ser adotadas em primeiro lugar. E no outro extremo, as medidas que somente devem ser praticadas uma vez tendo sido utilizadas essas primeiras medidas, que são consideradas, então, como sendo medidas preliminares. Então, em relação, por exemplo, à ansiedade, em relação à depressão, é péssimo o hábito do brasileiro ao acreditar que todo quadro ansioso ou todo quadro depressivo necessita já de imediato de medicamento. E não necessita. Na verdade, quando o sujeito apresenta um quadro de ansiedade brando ou quando a sua depressão ainda é uma depressão perfeitamente abordável por outra via, através de uma outra maneira que não o medicamento, a primeira das medidas que se sugere é que o sujeito pratique exercícios de meditação e de relaxamento, tal como, por exemplo, a yoga, e que você pode encontrar facilmente no Google, bastando para isso entrar lá com a frasezinha de busca, exercícios de meditação e relaxamento. E que, claro, a semelhança de uma terapêutica, de um tratamento, você tem que fazer pelo menos 2 vezes por dia, durante aproximadamente meia hora, pela manhã e à noite, meia hora antes de se deitar. Isso não tem absolutamente nenhuma contraindicação e, inclusive, as neurociências mostram que esse tipo de exercício é capaz de modificar para melhor o funcionamento do nosso cérebro. Depois dessa adoção, ou da adoção dessa medida, qual seja, dessa medida alusiva à técnica de relaxamento e de meditação, são colocadas outras formas de abordagem, como o aconselhamento psicológico, que não chega a ser uma psicoterapia, que pode ser feito, inclusive, online. Depois, a psicoterapia propriamente dita, que também, nesses tempos pandêmicos, pode ser realizada online. Depois, e tão somente depois, é que são colocadas determinadas substâncias a serem utilizadas como chás caseiros. Existem chás que trazem princípios farmacologicamente ativos, ou seja, substâncias que de fato funcionam e que funcionam muito bem, inclusive no campo das emoções. Eu citaria, por exemplo, o chá feito com a polpa do maracujá, a polpa fresca do maracujá. Cerca de uma colher rasa de sobremesa para uma xícara de chá, ou melhor dizendo, para uma xícara de água quente, é a dose suficiente para uma boa ação no sentido de diminuir a ansiedade. Um outro chá que também pode ser utilizado é o chá de folha de alface,
é uma folhinha só de alface para uma xícara d'água fervente. Outro chá que também pode ser utilizado é o chá de camomila, utilizando-se então 2 sachês, 2 daqueles saquinhos que vêm na caixa vendida na farmácia ou nos supermercados, para uma xícara. Esses chás, eles contêm princípios farmacológicos que promovem uma excelente ação sobre ou contra a ansiedade, sem promoverem, por exemplo, o fenômeno da dependência química. Essas medidas, eu diria, são medidas extremamente efetivas, sobretudo quando você associa o chá à prática de relaxamento e meditação, e associando a essas duas um terceiro elemento, que seria o exercício físico. O exercício físico, ele cansa o físico, ele cansa o organismo, cansa o corpo, mas, ao mesmo tempo, ele provoca também uma sensação de bem-estar psicológico ou mental, porque nós sabemos que a caminhada ativa a produção de determinadas substâncias cerebrais chamadas de neurohormônios, e que neurohormônios esses são exatamente os grandes responsáveis pelo nosso funcionamento saudável do ponto de vista cerebral. Perfeito. Professor, de maneira funcional, como a gente está trazendo essa linha de raciocínio, diante dessas questões que vivenciamos, sobretudo, também existe algo que a gente chama do abandono. Na nossa Sim. conversa prévia por WhatsApp, nós exatamente tentávamos buscar esse ponto. Nos fale acerca dessa questão do abandono em relação ao idoso. Perfeito. Veja, nós vivenciamos no presente uma situação de isolamento social esse, qualificado então pelas autoridades sanitárias como isolamento social horizontal, e que trouxe esse isolamento, que é de fato físico, graças ao distanciamento. Esse distanciamento físico, esse distanciamento em termos de centímetros, em termos de metros entre pessoas, terminou por produzir um distanciamento também socioafetivo. Nós nos distanciamos de filhos, de netos, sobretudo, de bisnetos, nós nos distanciamos de pai, de mãe, nós nos distanciamos de irmãos, de demais parentes e de familiares. E o ser humano é, antes de tudo, um animal gregário, ou seja, o ser humano é um animal social. Mal comparado, o ser humano pode ser tratado à semelhança das formigas, dos cupins, das abelhas, que somente sobrevivem em sociedade. A sociedade, para nós, é absolutamente imprescindível. Uma figura como Tarzan, por exemplo, do ponto de vista real e concreto, seria algo da ordem da mais absoluta ficção ou da mais total e absoluta impossibilidade. Isso porque Tarzan não teria, por exemplo, aprendido a linguagem, e não tendo aprendido a linguagem, ele não passaria por um processo que nós denominamos de hominização, que nada mais é do que o processo que torna possível que uma pessoa, de fato, se torne uma pessoa, se torne um ser humano. Estando aí colocada a linguagem, o aprendizado dos hábitos e costumes junto a outras pessoas, e daí a importância da chamada educação informal, que é aquela educação que começa em casa e depois se estende para a vida escolar. Então, esse distanciamento social gerou um distanciamento afetivo que, de fato, é passageiro, é transitório, esperando-se que ele dure o mínimo possível, depois que nos foi acenada a possibilidade da síntese da vacina contra a Covid-19, mas que deve ainda perdurar. Mas, em todo caso, esse distanciamento produzido pelo isolamento é um isolamento e é um distanciamento transitório. Nós sabemos que ele tende a prolongar-se, mas um dia ele cessará. Isso difere fundamentalmente do conceito de abandono, quando, então, no final das contas, é colocada uma determinada pessoa, seja ela uma criança, um adolescente, mesmo um adulto, mas, sobretudo, um velho ou um idoso, em situação de desamparo, exatamente pela falta desse olhar cuidador. E isso se constitui inequivocamente como uma situação muito mais grave, sobretudo levando-se em consideração a quantidade de idosos e de idosas existente entre nós que são, de fato, abandonados e abandonadas.
ou seja, eles são encaminhados para determinadas instituições, geralmente caritativas, de assistência social, e um filho, uma filha, um parente mais próximo dele, literalmente, se esquece, dela se esquece completamente, e sequer quando do Dia dos Pais está chegando, o Dia das Mães já passado, ou outras épocas como Natal, eles são lembrados com uma visita ou são lembrados com um cartão festivo ou uma carta, que pode ser, evidentemente, encaminhada sob a forma de uma mensagem através do WhatsApp, caso exista esse meio. E, evidentemente, que essa situação dita de abandono termina por se configurar na psique, na psicologia do idoso, da idosa, da pessoa que, em suma, seja abandonada, aquilo que os psicanalistas designam situação de desamparo. De certa forma, do ponto de vista existencialista, do ponto de vista filosófico, hoje nós vivemos uma situação de desamparo. Nós não temos, literalmente, a quem recorrer, a não ser alguns em relação às religiões, a Deus, e outros, por conta da racionalidade, buscar na ciência a salvação de tudo. No mais, nós estamos desamparados. E Freud configura o desamparo como sendo, sobretudo, representado por aquele momento em que uma criança faminta experimenta a fome diante do distanciamento ocasional dessa mãe que não o amamenta na hora exata em que lhe bate a fome. Essa situação de desamparo, então, é uma situação vivenciada literalmente de dentro para fora, como se fosse uma situação de quase morte, ou seja, uma situação a quem não se tem a quem recorrer, gerando isso um sofrimento extremamente intenso. Uma pessoa, então, que se sente desamparada, tende normalmente a desenvolver também quadros depressivos relativamente graves, exatamente porque ela não conta com aquilo que é representada pelo olhar do outro, por esse olhar cuidadoso, por esse olhar cuidador, que no final das contas é exatamente por onde começa toda a prática do cuidar efetivo. Ao me preocupar com alguém, a primeira das manifestações comportamentais que eu apresento é olhar para essa pessoa que eu tenha sob o meu olhar cuidadoso. E isso, de fato, é extremamente triste, considerando-se, como eu disse e repito, a quantidade de pessoas em situação de abandono e, por conseguinte, em situação de desamparo. Eu vou aqui fazer uma pergunta ao professor, vou interagir com ele. Enquanto eu faço isso, vocês também podem fazer perguntas, que aí eu posso estar direcionando para o professor. Dentro dessa perspectiva que aí a gente pode estar fazendo hoje, que eu vou dizer, como diz o adolescente, nessa pegada prática, né? Eu fiz uma vivência e essa vivência está funcionando e certamente pode também ajudar algumas pessoas. Eu vou falar dessa vivência e o senhor poderia me trazer também aí sugestões. Retiro o senhor, só escapuliu, mas lhe digo que pode me trazer sugestões. Está ótimo. Professor, eu vi que funcionou muito bem. Eu estou desde fevereiro, ali finalzinho de janeiro, sem ter contato com os meus pais fisicamente, porque eles estão na Bahia, que é de onde eu sou, e aí eu estou agora em Aracaju. Então, o que é que eu fiz nesse processo? Eu comecei a fazer ligações por aplicativo, só que por chamadas de vídeo. Certo. Então, isso trouxe uma interação muito boa, porque o que é que eu acabei fazendo junto com eles? Eu vou almoçar, por exemplo. Eu convido eles para almoçar comigo. Eu vou jantar, né? Certamente minha mãe está aí, eu vi que entrou. Já já ela deve ir jantar comigo. Então, eu levo eles para jantar, a gente conversa. E eu não levo somente para jantar. Eu levo até para escovar os dentes, eu levo para assistir a TV, para fazer algum tipo de comentário. Então, eles vão me acompanhando. Então, Certo. o que eu acho que é importante nisso, para que as pessoas não façam somente aquela conversa com os seus pais, de uma ordem funcional, e aí, como é que tá? Como foi o seu dia? O que é que você está fazendo? Tem alguma novidade? Né? Coisa essa que no dia a dia você não faria se você estivesse na casa dessa pessoa, ou se essa pessoa estivesse na sua casa. Você não faria essas perguntas direcionadas. Essa pessoa estaria junto com você na cozinha, cozinhando, escovando os dentes, como eu coloquei há pouco, no jantar. Isso funcionou tão bem que há poucos dias eu não fiz um convite para jantar numa sexta-feira, e aí
minha mãe me pergunta depois, olha, senti falta da sua ligação. E eu brinquei, eu disse, olha, a comida era pouca, eu convidei minha irmã com a esposa e meu sobrinho, não ia dar para convidar vocês, então a gente jantou Aham, juntos dessa hora. E isso tem trazido esse tipo de proximidade. Que o que quer que seja que estejamos fazendo, a gente faz com que eles participem. E ao eles participar, eles estão próximos. Né? Então perfeito. eu vejo que Exato. funciona para que a gente saia daquilo que é funcional. Como você está, o que você está fazendo, como foi o seu dia. Então isso ajudaria. Exato. Qual outra sugestão você poderia estar trazendo para nós? Veja, antes de fazer qualquer outra sugestão, eu faria uma observação de ordem social, levando em consideração o sociólogo que eu também tento ser, quanto a isto que, no final das contas, é a rara felicidade que nos assiste, enquanto pertencentes a uma classe média investida de um certo poder aquisitivo, que termina por nos tornar possível o acesso, por exemplo, através de celular ou de computador, a lives e a outros recursos da tecnologia de informática, que, de fato, mais que nunca tem aproximado as pessoas. O mais lastimável, o mais doloroso nisso tudo é quando nós nos recordamos dos milhões e milhões de pessoas que não têm acesso a esses recursos de informática. Nessas pessoas, com certeza, o isolamento dá-se de uma forma muito mais violenta, gerando um sofrimento muito maior, exatamente porque nem através do celular essas pessoas conseguem se comunicar com os seus entes queridos. Mas eu acho que, de fato, você está absolutamente correto na postura que você adota. É comum que, no final das contas, as pessoas terminem por adotar uma certa postura um tanto quanto burocrática, que você ainda há pouco criticava, quando as ligações são feitas, independentemente de serem chamadas de vídeo ou chamadas de áudio, não interessa, e as pessoas se comportam de uma maneira absolutamente burocrática. E aí, como é que você está? Como é que foi seu dia hoje? Está tudo bem? Está sentindo alguma coisa? Muito mais assemelhando-se essa chamada de vídeo ou de áudio a um interrogatório intrafamiliar do que propriamente aquilo que a gente qualificaria como sendo uma visita através dos meios eletrônicos, uma visita familiar, um contato familiar, através, por exemplo, do celular ou a partir de um outro recurso. Eu acho que você está absolutamente correto. A sua ideia é uma ideia a ser copiada, eu diria. Porque, em geral, as pessoas ligam-se, mas ligam-se apenas estão somente objetivando essa contabilidade. Eu vou ligar para meu pai para saber se está tudo bem em casa. E não para providenciar a manutenção desse contato emocional. O que significa dizer que, claro, quando você vai, por exemplo, escovar os dentes na companhia de sua mãe, através do celular ou de seu pai, você termina por trazer essa pessoa para dentro do seu cotidiano, ao mesmo tempo em que você estará dentro do cotidiano dessa pessoa. E isso é o que dá o qualificativo afetivo desse tipo de chamada. É preciso que a gente entenda, né, que o quantitativo difere profundamente do qualitativo. E a qualidade, na maior parte das vezes, é o que de fato interessa. É muito mais interessante uma chamada de vídeo que dure, por exemplo, 5 minutos, mas que seja extremamente intensa, afetiva, carinhosa, sincera, verdadeira, do que uma ligação de áudio com meia hora de duração, mas que, no final das contas, se prende a esse caráter burocrático, como diria Paulo Coelho, em que, de fato, o afeto, o sentimento, a presença mesmo ausentificada é o elemento a ser trazido centralmente para essa conversa, em lugar apenas, tão somente, dessa conversa fria, distante, apressada, que muitas vezes cumpre um resultado exatamente oposto àquilo que era o objetivo inicial. Quando do outro lado da chamada, a pessoa dirá: meu filho liga para mim com tanta pressa que parece que ele está correndo da Covid ou ele está com corona nos calcanhares. É verdade. A gente tem aí 8 minutos para a gente poder estar finalizando a nossa live. Eu quero deixar que essas considerações finais fiquem com o senhor. Vou fazer apenas uma observação. Minha mãe entrou aqui e acabou me Perfeito. entregando também, que ela acabou escrevendo aqui, dizendo que não só para o café, mas também até para o banho e os leves.
Isso é uma verdade mesmo. Maravilha. Eu sou... Uma vez, como é o nome da tua mãe, Delmar? Como é o nome dela? Iraci. Iraci. Dona Iraci, na verdade, nós que somos pais e mães sabemos que, para nós, independentemente da idade que um filho ou uma filha tenham, eles continuam literalmente sendo ainda bebês. Uns bebês barbudos, nos quais a gente não pode puxar a orelha, mas de vez em quando a gente é obrigado literalmente, né, a passar um sabão, a dar um carão, porque muitas vezes, em sendo filhos para sempre, eles terminam por se comportar como as grandes crianças que, no fundo, o ser humano é. Quando ele, de fato, é uma boa criança, ótimo para ele e para a sociedade. Quando, por outro lado, ele é uma criança malvada, ruim para a sociedade e ruim para ele também, e aí, claro, muito mais necessária a presença de pai e mãe, que são esses parentes que a gente não pediu para escolher e que a gente geralmente lastima muito quando os perde. A senhora está de parabéns, seu filho é de fato um cidadão do mundo, para o mundo de quem eu tive a honra, o prazer, a alegria de haver tentado ser professor. Meus parabéns, dona Iraci, pelo grande filho que a senhora tem. Pois não, Delmar? Como um professor, claramente você conseguiu, e não somente um professor, mas uma fonte de inspiração, né? Todos nós Obrigado. sempre brincamos com todo o conteúdo de verdade, que quando nós crescemos, nós gostaríamos de ser semelhante a Edmundo Gaudêncio. Quem sabe até a sombra, né? Se a gente já ficar a sombra, já vai ser Obrigado. Dona Iraci, seu filho sempre foi exagerado. O que, para a gente poder concluir, o que você sugere nessa relação com o idoso, diante de tudo isso, diante de uma posição, tanto quanto sociólogo, tanto quanto psiquiatra, tanto quanto alguém com 66 anos de idade, o que você pode nos deixar de contribuição dessa vivência? Veja, eu diria que a melhor forma de estimular no ser humano aquilo que de positivo ele apresenta é provocando em cada pessoa esses bons sentimentos, esses bons afetos de que o ser humano ainda é capaz. E em meio a esses afetos, a esses sentimentos, eu diria que por mais desesperadora seja a situação, mais o desespero deve convidar a possibilidade da esperança. Não é pela situação ser de fato gerativa de desespero que nós devamos abrir mão da esperança. Mas claro que aqui eu me refiro a uma esperança assemelhada àquela que era tratada por Paulo Freire, de quem eu tive a grata honra de haver sido aluno em 3 curtas situações. Não é pura e simplesmente cruzar os braços e esperar. É esperar fazendo aquilo que necessariamente há que ser feito. É alguma coisa da ordem religiosa que nos ensina que o ideal é orar e laborar. Ou seja, é orar enquanto se trabalha e é trabalhar enquanto se ora, objetivando a manutenção da esperança e da certeza de que tudo isso passará e que nós voltaremos a uma condição melhor, talvez não idêntica àquela de onde nós vimos, mas, em todo caso, uma situação de muito menos sofrimento. E eu sugeriria uma breve palavra acerca de uma obra sobre a qual nós falamos ao longo das semanas passadas, que é a obra de Marco Túlio Cícero, de Senectute, ou seja, sobre a velhice, em que ele, Cícero, um dos maiores oradores romanos de que se teve notícia, trata da velhice, mostrando que, na verdade, a partir de um comparativo entre a velhice e a juventude, não existe, no final das contas, muitas diferenças, a não ser diferenças, de um lado, alusivas à quantidade, à juventude, e diferenças relativas à qualidade que é típica do velho. Não é pelo fato, por exemplo, de nós, idosos, não mais apresentarmos a mesma força física que um adolescente, ou de que um homem ou uma mulher na maturidade, que isso significa dizer que nós sejamos ou nos sintamos desqualificados por conta disso. Porque, em termos de qualidade, o nosso psiquismo, as nossas experiências, as nossas vivências, nos ensinam recursos graças aos quais nós não necessitamos usar a força, porque nós usamos a inteligência. E ele, Cícero, termina literalmente o seu pensamento
com uma conclusão na qual ele diz basicamente isto que eu lhes leio. Afirma então Cícero nesta obra sobre a velhice: os velhos não devem nem se apegar desesperadamente, nem renunciar sem razão ao pouco de vida que eventualmente lhes reste. Diz ele então, concluindo: a natureza fixa os limites convenientes de vida como de qualquer coisa. Quanto à velhice, em suma, ela é a cena final dessa peça que constitui a existência. Se estamos fatigados dela, da própria existência, partamos. E partamos, no final das contas, cientes do dever cumprido. E, sobretudo, devemos então partir dessa existência quando dela estivermos saciados. Quando, em função da soma dos anos, nós tenhamos já aprendido tanto e de tal forma que possamos a nós mesmos dizer: eu cumpri a minha existência, dando cumprimento a tudo aquilo que esteve colocado sob a minha responsabilidade. Uma pessoa que chega, então, ao final da vida, apresentando esse tipo de contabilidade existencial, eu fiz o que pude, eu fiz o que era necessário, eu cumpri com o meu dever, essa é uma pessoa que, com certeza, pode se dar ao direito de morrer feliz, morrer em paz, porque, com certeza, ela agiu de forma cidadã para consigo, praticando a cidadania para com o mundo dentro do qual ela esteve. Eu encerraria, então, dizendo exatamente algo que nos fala sobre a felicidade quanto à contemporaneidade. O que é ser contemporâneo? É pertencer a um mesmo tempo. Eu agradeço a minha vida, do ponto de vista da contemporaneidade, haver sido, por exemplo, contemporâneo de Nelson Mandela. Eu não o conheci, claro, muito menos ele me conheceu. Mas eu posso dizer, tal como hoje já digo, a pessoas que não sabem da existência de Nelson Mandela, eu sou um sujeito que tive a possibilidade de respirar o mesmo ar que Nelson Mandela respirou quando aqui, sobre a face da terra, ele esteve. Para mim é uma honra enorme ser contemporâneo seu, Delman. Para mim é uma honra enorme ser contemporâneo de Dona Iracy, em quem eu deixo um abraço enorme, um beijo enorme, em nome de todos os internautas que acompanharam esta nossa live. A você e a estes que estiveram conosco, o meu mais sincero muito obrigado, uma boa noite e fé, esperança. Isso passa, com certeza. Muito obrigado, e com essas palavras vocês viram que nada eu sou exagerado, né? Então, certamente os corações aqui explodem, todos nós ficamos apaixonados pela sua escuta, né? Poder escutar é renovar as nossas esperanças, é dar conta da importância que é o viver. E você é uma grande representação disso. Para nós todos, que temos a oportunidade de também respirar o mesmo ar, de ter frequentado a mesma universidade, de ter ouvido de você, isso já valeu a pena ter vivido. Muito obrigado, professor. Obrigado. Um abraço enorme. Um grande beijo. Um beijo enorme.